Olá pessoal, como vocês sabem, essa semana está encerrando o primeiro bimestre. Então eu resolvi fazer uma pequena revisão sobre os 4 primeiros capítulos, certo? Prestem atenção, eu não vou conseguir falar tudo porque tem que ser rápido, mas o que faltar vocês entram em contato comigo. No primeiro e segundo capítulo do livro didático fala o seguinte. Primeiro capítulo, capitalismo, socialismo e suas características. E o segundo é economia global e organizações mundiais. Então, sobre o capitalismo, o que é que a gente precisa saber de imediato? Que é um sistema econômico que tomou força só no século XV, que esse sistema econômico visa o lucro, que ele tem propriedade privada, certo? As empresas que decidem, que ele tem 2 classes sociais, a classe dominante e a classe dominada, que é a burguesia e o proletariado, certo? Como eu já falei, o objetivo principal é o lucro, não esqueçam disso. A gente vive no mundo da selva, vamos dizer, quem está no capitalismo, que é o nosso caso, a gente tem que lutar muito para conseguir aquilo que a gente quer. A propriedade é privada, os empresários que têm força, a economia de mercado. O que é economia de mercado? É quando as empresas decidem o que vão produzir, para quem produzir, é nesse sentido. E tem a lei da oferta e da procura. O que seria a lei da oferta e da procura? É aquela história básica. Quando no mercado tem muito produto, um determinado produto está em excesso, o preço ele cai. Se o produto ele está em falta e tem muita gente procurando, o preço desse produto sobe. E assim se explica a lei da oferta e da procura. A sociedade é dividida em classe, burguesia e proletariado, porque o burguês, que é o grande empresário, ele vive lucrando em cima do proletário, que é a força do trabalho, que é o trabalho assalariado. Então, resumindo, isso é o sistema capitalista, totalmente diferente do socialista, viu? Que a gente vai ver em seguida. Agora vamos falar um pouquinho sobre as fases do capitalismo, porque o capitalismo ele é dividido em fases. Bom, em relação ao capitalismo, é importante lembrar que esse sistema foi dividido em fases. A primeira fase do capitalismo, que foi a fase comercial, se deu do século XV ao século XVIII. Quais as características que precisa lembrar sobre essa fase? Que foi o período do mercantilismo, ou seja, das grandes navegações, onde alguns países começaram a buscar novas terras e nessas buscas começaram a acumular matéria-prima. Esse período foi muito importante, principalmente para Portugal e Espanha, porque nesse período descobriram técnicas náuticas, então foi um grande avanço para a sociedade de uma forma geral. Passando esse período do século XVIII, eles acumularam muita mercadoria, então as coisas tiveram que mudar. Foi assim, foi obrigatório. Teve que mudar porque tinha muita mercadoria acumulada e eles precisavam fazer alguma coisa com tanta mercadoria. Então, de acordo com as novas descobertas, veio a fase industrial. Do século XVIII ao século XIX, aconteceu o capitalismo industrial, que foi a época da primeira Revolução Industrial. O que foi essa primeira Revolução Industrial? Foi o período em que Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, eles descobriram técnicas importantes, como a indústria têxtil, a naval, a siderúrgica. Essas indústrias, elas revolucionaram o mundo, porque foram técnicas que não se tinha até antes. E nessa primeira Revolução Industrial que surgiram as primeiras fábricas para produzir tudo isso, né? Então, imagina aí a revolução. Antes as coisas eram produzidas à mão, tipo assim, para fazer um sapato, a pessoa tinha que criar o animal, chegar o tempo para tirar o couro, colocar para secar, era tudo muito lento. E aí o sapato era feito costurado à mão. Na época do capitalismo industrial, com as primeiras máquinas, isso revolucionou, porque se fosse fazer um tecido, que também era fio a fio à mão, nessa época fizeram máquinas, né, que era a máquina de tear. Essa máquina de tear puxava 8 fios de uma vez, depois teve outra máquina que puxava 12 fios de uma vez. Aí a gente pode dizer assim, mas 8 fios, 12 fios é pouco.
Mas para eles foi uma revolução, porque eles faziam fio a fio. Estão entendendo, não é como funciona? Então, o capitalismo industrial foi nesse período do surgimento das indústrias e foi algo assim muito importante para a humanidade. Já a terceira fase, nós podemos dizer que a gente ainda vive nessa fase. Por quê? Iniciou na Segunda Guerra Mundial, né? Final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, e ocorreu aí a junção dos bancos. Os bancos começaram a ter poder, a ter força junto com as indústrias e começaram a fazer grandes negociações. Então a economia mundial também avançou muito. Nesse período, que foi até a Segunda Guerra, estava dando força à terceira revolução industrial. Essa terceira revolução industrial nada mais foi do que a chegada das tecnologias, o avanço das tecnologias, certo? Então, no livro de vocês eu não lembro se tem o capitalismo informacional, mas é a época do pós-guerra, que é o que há de mais moderno hoje em termos de tecnologias. É importante vocês lembrarem também que nós estamos nessa fase. Então, os capitalistas são os proprietários dos meios de produção, que são as empresas, os bancos, os estados e os organismos multilaterais. Os não capitalistas são os trabalhadores assalariados, tá bom? Então, dando uma revisada aí nas características do capitalismo. O capitalismo tem propriedade privada dos meios de produção, como eu já disse, as empresas que mandam. Tem uma economia de mercado. O que é a economia de mercado? São essas empresas que decidem o que vai produzir, para quem produzir. E tem lá a lei da oferta e da procura, que é aquela demanda que eu falei no começo, onde se tem muito produto no mercado, o preço ele vai baixar. Se tem pouco produto no mercado, o preço ele vai subir. E tem a lei da concorrência, tem o trabalho assalariado. Então, tudo isso faz parte do sistema capitalista. Já o socialista é o inverso, gente. Ainda existe. Já o sistema socialista, ele é o inverso do capitalismo. Ainda existem alguns países que ainda persistem no sistema socialista. Não igual como antigamente, mas ainda tem muitas características, como a própria China, Cuba, Coreia do Norte, cada um com características diferentes, mas procuram seguir ainda esse sistema. Esse sistema, ele se consolidou na Rússia lá em 1917 e teve muito poder junto com o capitalismo até depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, o socialismo, ele predominou por grande parte da Ásia e da Europa, certo? E até então, dava-se muito certo. Foi idealizado como um objetivo de eliminar as diferenças de classe. Como assim? No socialismo, eles visam o bem-estar social. Quem manda é o Estado, não são as empresas, como no capitalismo. Então, existe lá a estatização, é uma das características. O que quer dizer isso? Que todos os bens e serviços pertencem ao Estado, certo? Esse Estado que define o salário dos trabalhadores. Todos, praticamente, têm que ter um emprego. O Estado, ele fornece esse emprego, que é o bem-estar social, então todos têm que ter uma ocupação. Agora, o Estado que determina o que vai pagar. A economia planificada. Lembra que a do capitalismo é a economia do mercado? O do socialismo é a economia planificada. Qual é a diferença? É que a de mercado são as empresas que decidem o que produzir. Já no socialismo, a economia planificada é o Estado que segue o plano de produção. É o Estado que decide como produzir e atender às necessidades da população. Certo? Existe o pleno emprego, como eu já falei, o Estado garante o emprego de todos. E assim, a gente não pode confundir as diferenças entre o capitalismo e socialismo. Então, veja o objetivo de um. O capitalismo tem o objetivo de produzir capital, que é o lucro. Já o socialismo, o objetivo principal é o bem-estar social. No capitalismo, a propriedade é privada. E no socialismo, a economia planificada. Capitalismo, a sociedade é dividida em classes. Já no socialismo, não tem essa divisão de classes, certo? Então, observe bem essas diferenças. Esse foi um pequeno resumo do capítulo 1. Eu vou falar rapidamente o resumo do capítulo 2 para vocês, certo? Bom, no segundo capítulo, vamos falar sobre a ordem bipolar, que é a Guerra Fria, o período da Guerra Fria,
que foi de 1945 até 1991. Esse período foi a partir da Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra Mundial. Deixa eu explicar um pouco. Em 45 terminou a Segunda Guerra Mundial, onde Estados Unidos e União Soviética, eles lutaram juntos, no mesmo grupo, certo? Mas só que eles tinham ideias diferentes, um era capitalista e outro era socialista. Mas durante a Segunda Guerra, eles lutaram juntos, eles se uniram. Como eles ganharam, depois eles não quiseram entrar em confronto, já que eles tinham se ajudado, eles queriam ter uma boa relação. Mas, mesmo querendo ter essa boa relação, eles tinham interesses diferentes, porque um era capitalista e outro era socialista. Então, eles entraram nessa Guerra Fria. O nome já indica que não foi guerra sangrenta, foi uma guerra de ideologia, uma guerra de conhecimento, de competir conhecimento, certo? Estados Unidos comandava o grupo capitalista e União Soviética comandava o grupo socialista. E assim eles foram organizando estratégias para ver quem ganhava essa guerra. E para resumir, quem ganhou foi realmente os Estados Unidos. Essa guerra terminou em 1991, então esse período foi um período de grandes mudanças no mundo. Entre 1945 até a década de 60, ocorreu o chamado equilíbrio do terror, que foi uma corrida armamentista, uma corrida espacial e crise dos mísseis, que a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Aconteceram alianças econômicas como o Plano Marshall e o Colombo e o Comecon. Ocorreu a constituição das alianças militares, que foi chamada de OTAN e Pacto de Varsóvia. Entre 1970 e 80 ocorreu a chamada coexistência pacífica. Então foram vários fatos que ocorreram durante essa chamada Guerra Fria. Então, só para encerrar as informações sobre a Guerra Fria, o período da Guerra Fria, é lembrar o seguinte: a Guerra Fria foi uma guerra ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, logo depois da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, eles montaram essa Guerra Fria. Então, ficou Estados Unidos do lado capitalista e União Soviética do lado socialista, certo? Os Estados Unidos teve o Plano Marshall, que foi para... Então, os acordos econômicos que houve foi dos Estados Unidos teve o Plano Marshall, teve a OTAN, do lado socialista teve o Comecon e o Pacto de Varsóvia. Lembrando que o Plano Marshall foi algo que os Estados Unidos montou para ajudar os países que estavam se recuperando da guerra. Comecon nada mais foi do que acordos para integrar os países do leste europeu, países que passaram a ser socialistas, né? A OTAN foi uma aliança política militar dos Estados Unidos com os países que estavam juntos. O Pacto de Varsóvia foi um pacto que promovia a paz entre esses países socialistas. Encerrando sobre a Guerra Fria, lembrando que nesse período teve o famoso Muro de Berlim, que separava o lado socialista do capitalista, e esse muro ele foi derrubado em 1989, que marcou o fim da Guerra Fria, certo? Então, após a Guerra Fria, surgiu uma nova ordem mundial. Lembrando que o período da Guerra Fria, o mundo estava na ordem bipolar. Com o fim da Guerra Fria, estamos na nova ordem mundial. O que quer dizer isso? Onde existe agora vários países sendo centros econômicos, não só dois, como era Estados Unidos e União Soviética. Agora entra vários países, como a Alemanha, o próprio Estados Unidos, a Rússia, né? Que a Rússia é o novo país da área da União Soviética. Então, nessa nova ordem econômica, a economia ela vai mudar totalmente. O capitalismo ele vai se expandir no mundo, porque os países socialistas eles deixam de existir. Lembrando que ainda tem 3 sobreviventes, viu? Mas aquele grupão de países que tinha socialista na época da Guerra Fria não existe mais. Então esses países passaram a ser capitalistas. Então a economia ela vai mudar totalmente. E o capitalismo vai montar estratégias de lucro, como a formação de monopólios, a formação de oligopólios, a formação de cartéis, né?
que esses cartéis são grandes empresas que estabelecem grupos comuns para eliminar a concorrência. Então, a formação de trusts, que são empresas que acabam se unindo para controlar a produção de alguns produtos. Então, tem vários tipos de práticas que foram implantadas nesse capitalismo atual. E com isso, vem a grande modernização tecnológica. E é bom para um lado e ruim de outro. Como tudo tem um lado positivo e negativo, a gente tem que analisar. Por isso que a gente fica dizendo que vocês têm que estudar, têm que se especializar, porque o mercado capitalista ele não é fácil. A gente vê aí com essas reportagens de grandes filas de desemprego, né? Isso é tudo culpa do capitalismo, sim, e porque as pessoas não estão acompanhando essa modernização. Então, existem dois tipos de desemprego nesse mundo capitalista atual, que é o desemprego estrutural e o conjuntural. Qual é a diferença? Existem muitas pessoas que estão fora do mercado de trabalho porque determinados setores se mecanizou, colocou automação na sua produção. O que quer dizer isso? Utiliza máquinas. Serviços que pessoas faziam, hoje as máquinas fazem. Então, com isso, vai diminuindo a quantidade de necessidade de trabalhadores. Mas existe outro tipo de desemprego que é o conjuntural, como quando acontece crises econômicas, situações temporárias. Agora, nesse período, por exemplo, da pandemia, muitas empresas tiveram que fechar, tiveram que diminuir seu número de funcionários. Isso é uma questão temporária, é o desemprego conjuntural. Mas, infelizmente, tem esse estrutural, que realmente elimina o trabalhador da linha de produção, certo? Outra característica que tem no Ok, então, no capitalismo atual, existem as grandes empresas multinacionais, as transnacionais. Essas empresas, elas são muito importantes na economia, contratam muitas pessoas, mas tem algumas regras. Por exemplo, essas empresas, elas procuram ter sedes em países em desenvolvimento, ou países pobres. Por quê? Porque nesses países elas vão ter mais lucro. Elas vão conseguir praticamente energia de graça, terreno de graça, os impostos são baratos. Então, elas preferem colocar essas empresas em países mais pobres. E as sedes, as principais, ficam nos países ricos. Então, elas distribuem as filiais em países mais pobres para obter lucro, certo? Essas são as empresas multinacionais. Quais são as empresas assim, que a gente mais conhece? Aqui no Brasil mesmo a gente tem, por exemplo, a Petrobras, a Boticário, a Rede Globo, são empresas nossas, que a sede é aqui, mas que estão espalhadas em outros países. Mas, no geral, as empresas multinacionais, elas são de países ricos. Por exemplo, o Carrefour. O Carrefour é francês, mas aí tem sede em países como o nosso, em outros países aí, e tem várias empresas multinacionais. Essas empresas são importantíssimas para o crescimento da economia mundial. Outro ponto importante do mundo capitalista atual são as organizações econômicas. O que são essas organizações econômicas? São os famosos blocos econômicos. Esses blocos econômicos são grupos de países que se unem para fazer acordos econômicos. Então, eles estabelecem regras entre eles para eles poderem importar e exportar mercadorias com menos custo. Isso é muito importante. Então, a economia atual ela está muito avançada e nós precisamos acompanhar, estudar, nos especializar para que a gente se dê bem nesse mundo atual. Então, essa foi uma pequena revisão do primeiro e segundo capítulo. Vocês têm que ler direitinho, entender, se tirar dúvida. Podem tirar dúvida, vou estar sempre à disposição, certo? Menos de madrugada, mas durante o dia podem entrar em contato. Então, após essa revisão, vocês vão fazer um teste no Google Formulário. E ainda tem, viu? Vou revisar ainda o capítulo 3 e 4 para a gente encerrar o bimestre. Boa tarde a todos e bons estudos.